Alô pessoal, tudo bem? Então, você que tem acompanhado a série Como Ensino Filosofia deve estar notando uma diferença de cenário, né? Então, geralmente eu tenho gravado esses vídeos na minha casa, né? De preferência para fora de casa, no cenário externo, na natureza, e hoje estou aqui na escola. Resolvi fazer um vídeo aqui na escola num tempinho livre que me sobrou. Então, antes de começar, eu queria mostrar para vocês. Eu estou na sala de informática, né? Então, só dar uma mostradinha para vocês, né? Um pouco sobre a realidade, né, de uma escola do ensino médio de Santa Catarina, né? Então essa é a nossa sala de informática, né? Você logo perguntar, cadê os computadores, né? Estão aqui, né? Uma parte deles está aqui, tá? Quase todos inutilizados. Alguns funcionam, outros não, né? E por que isso, tá? Descuido da escola? Não, de maneira nenhuma. Nossa escola sempre cuidou muito bem dos recursos que teve, né? Aqui tem mais coisa. Agora acontece que acho que já fazem 2 anos, se não me engano, que o Estado não contrata mais os professores que eram os professores de assistentes de sala de informática, que eram técnicos, que mantinham esses equipamentos todos em ordem, né? Então, com o tempo, quer dizer, com professores ocupados com as aulas, diretores e pouco pessoal, não tem ninguém para manter essa sala funcionando, ninguém para dar manutenção, os computadores foram quebrando um a um, né? Isso para não falar da questão da internet, que não temos disponível na escola de qualidade, quer dizer, a internet que o Estado fornece é lenta e só atende a secretaria, né? Então isso fez com que essa sala aos poucos se desativasse completamente, né? Então virou uma sala de vídeo que a gente usa um projetor de data show e é isso. Então essa é a realidade de uma escola, e a nossa escola é bem conservada em termos de assim, tudo que está ao nosso alcance. Bom, mas voltando ao assunto do nosso vídeo, então, hoje eu quero falar sobre um princípio, né, um princípio geral, assim, que eu tomei para minhas aulas, que é avaliar menos, né? Então, deixa eu ver se consigo me explicar. O que acontece é que toda a educação formal está sempre vinculada à questão das avaliações, né, especificamente das provas, né? Então, se você pedir a uma pessoa que comece a falar palavras relacionadas à escola, obviamente a palavra prova vai aparecer, né, num curto espaço de tempo. Na escola tem a ver com prova, pelo menos na educação formal como ela está dada. De fato, as avaliações são importantes, né? A gente precisa se avaliar em qualquer processo de aprendizado para poder ter um retorno, né, assim, daquilo que a gente está aprendendo, né? Não é bem essa a questão. Mas ocorre que no sistema formal de ensino a gente tem uma supervalorização da questão da prova e da nota, né? É lógico que isso é a discussão mais teórica e filosófica que muitos autores fazem, né? E eu poderia citar vários aqui, mas eu quero falar mais em relação assim, ao dia a dia prático mesmo, a vida do professor. Então, vou fazer assim, uma breve reflexão. A gente tem cerca de 10 disciplinas no ensino médio, ok? As disciplinas com uma aula ou 2 aulas por semana, como é o caso da filosofia, precisam fazer no mínimo 2 avaliações. Algumas disciplinas que têm 3 aulas por semana, né, assim, e acho que, não sei se algumas têm mais, mas assim, matemática, português, precisam fazer no mínimo 3 avaliações. Okay? Então agora você pega essas 2 ou 3 avaliações, né, multiplica pelas 10 matérias. Então você vai ter 20 ou 30 provas por bimestre. Né? Então vamos botar 25 provas então para ficar na média, tá, okay? Isso, digamos que o professor faça o mínimo de avaliações que ele precisa, né, para dar conta de preencher o seu diário online e fazer toda a burocracia. Então 25 provas por bimestre, ok? O bimestre vamos contar só os 5 dias da semana, então quer dizer, são 8 semanas, 40 dias, né? 25 provas para 40 dias, né? Colocando isso numa média, você teria mais ou menos ali uma prova um dia sim, um dia não. O aluno está fazendo pelo menos uma prova, né? E isso se todos os professores dessem apenas o mínimo de provas necessárias, né, para conseguir fazer uma média bimestral, fechar uma média. Mas o fato é que a gente percebe que professores assim, né, assim, costumam dar, às vezes, mais, né, e às vezes bem mais provas do que o mínimo necessário. Então, essa que é a reflexão que eu quero fazer, né? Assim, basicamente, você tem na prática 1 ou 2 aulas e uma prova, né? Considerando que toda a prova que tem que ser feita aqui, tem que ser feita também uma recuperação para aqueles que não atingiram a média, que é a tal da recuperação paralela. Então, basicamente, a escola vira um local de fazer prova, um local de fazer testes, né? E onde é que fica o tempo para aprender no meio dessa
Então, desde o início, eu tirei um pouco como um princípio geral, a ideia de avaliar menos, né? Eu faço sempre o mínimo de provas necessárias. E eu não acho que com isso eu esteja ensinando menos, pelo contrário, né? Eu acho que com isso eu estou valorizando o meu tempo com meus alunos para poder discutir, para poder refletir, para poder criar coisas novas, né? Para ter tempo para pensar e para aprender. Então, meus alunos sempre me perguntam, quantas notas que é, professor? Eu falo duas, sempre duas, né? Então, assim, enquanto eu puder fazer só 2 provas para manter essa média de investigação, eu acho que está muito bom, né? Assim, o ensino de filosofia que eu tento fazer não é baseado no resultado dos testes, ele não é para as provas, né? As provas e testes fazem parte desse plano de ensino, desse aprendizado dentro da estrutura formal, mas não é para isso que eu estou aqui ensinando, né? É lógico que essa é uma reflexão bem filosófica, né? E muitas vezes ela confronta com a prática do dia a dia, né? Porque a prova, além de fornecer as notas, que é a burocracia necessária para movimentar toda essa máquina, né, administrativa da educação, a prova também não deixa de ser uma ferramenta de controle, né? Assim, uma maneira pela qual o professor exerce o seu poder sobre os alunos, fazendo com que eles se comportem da maneira que ele espera. Então, eu tento desconstruir isso e tento justamente tirar um pouco a questão da prova do meio dessa relação de aprendizado que eu vou construindo com os alunos. Fazemos prova sim, mas sempre o mínimo necessário, né? Deixo mais tempo livre para outras coisas, para aprender de outras formas. Não sei se estou errando ou acertando com isso, mas é um dos princípios que eu tenho levado para o meu ensino aí de filosofia. Deixa eu ir que bateu o sinal. Até mais!